Boa noite, pessoas que me escutam. Espero que estejam bem, que a saúde mental esteja em dia, porque sem saúde mental, física, nada somos. Estou aqui, meu nome é Lenira Borges, sou professora da Educação Básica daqui do município de Fortaleza e estou aqui a convite das minhas queridas Vitória e Suzy, que me trazem um ponto emblemático que tem sido muito discutido nos últimos tempos aqui, na sociedade brasileira como um todo. Letramento social e educação antirracista. São dois pontos que caminham lado a lado. Eu penso que trazer a questão das diversidades culturais e étnico-raciais para o debate cotidiano da sala de aula é um marco categórico que vai incidir diretamente no combate ao racismo. E trazer essa discussão para todos os segmentos da educação, né? Como eu coloquei, educação básica e esse aí em que vocês agora estão, que é o segmento do ensino superior. Sobretudo vocês que estão atuando como alunos e alunas do curso de pedagogia, um curso do qual sairá um profissional que é um sujeito de protagonismo fundamental para a construção e ou desconstrução de paradigmas, de conceitos, de ideias e de ideologias. Então, e aí a primeira questão que as meninas colocam é: como a atividade de letramento social ajudam a combater o racismo e a valorizar identidades culturais diversas? Como? Bem, minha gente, o racismo, ele é uma constatação social. Nós não precisamos mais dizer que o racismo existe, porque isso é claro. Você constata isso no seu cotidiano, quando você sai da sua casa, quando você põe o pé em outros espaços sociais, como por exemplo, hospitais, restaurantes, supermercados. Se você fizer uma leitura sistêmica com uma mínima lente racializada e observar os sujeitos que te circundam, qual é a cor dos sujeitos nas funções que eles exercem. Quando você vai ao hospital, qual é a cor do médico, do profissional, do médico que te atende? Quando você precisa resolver uma questão jurídica, qual é a cor do advogado que te atende? Quando você está num restaurante, quando você está num supermercado, qual é a cor que predomina nas pessoas que desempenham funções que requerem mais aptidão física do que mesmo cognitiva? Não que o trabalho que requer a força física não seja digno, mas aqui a gente está falando de uma estratificação social, laboral. Então, as pessoas que desempenham os trabalhos que requerem mais força física, elas têm uma cor predominante. Quando a gente observa as estatísticas que falam de prisões no campo brasileiro, não só brasileiro, né? Mas aí a gente tem também uma questão que o Brasil está muito perto da questão do viés norte-americano. Qual é a cor que predomina nas prisões brasileiras e norte-americana? É a cor preta. Então, isso está muito claro. E aí, como trazer essas questões para o cotidiano da sala de aula? Convidando os sujeitos que lá estão à reflexão sobre essas variáveis que são as condicionantes e determinantes dos espaços sociais. Por exemplo, como professor da educação básica, como professora da educação básica, é fundante dentro da minha missão eu trazer para os meus alunos outras narrativas, além da única narrativa que foi a que eu aprendi, porque na minha formação, tanto
subjetiva quanto acadêmica, escolar e acadêmica, de algum tempo atrás, essas questões que a gente agora discute aqui, letramento racial, antirracismo, elas eram invisibilizadas. E hoje não. Hoje é possível nós trazermos isso, inclusive é algo institucionalizado, né? Existe uma lei que obriga o ensino de culturas para além da cultura europeia. Então, quando eu trago esse repertório de informações, essas possibilidades de olhar refletidamente, conscientemente para o espaço ao meu redor, eu estou certamente corroborando com uma educação que perpassa a via do antirracismo, certamente. Mas o maior desafio, né, para implementar uma educação que vislumbre essa possibilidade que eu agora trago, é a formação docente. Incide exatamente na formação do docente, porque, como eu falei anteriormente, o professor de hoje, ele foi formado com base numa educação bancária, e uma educação que não preconizava discutir diversidades de forma alguma. Isso era um ponto indiscutível. Então, o desafio que eu vejo hoje para que a gente avance no processo, ele incide diretamente nessa estruturação cognitiva, nessa formação, né? Tanto a formação escolar, quanto familiar, escolar, quanto acadêmica do professor, para trazer essa pauta para o chão das suas salas de aula. E vocês aí, vocês têm essa vocês têm essa obrigação moral, porque vocês estão sendo formados numa época em que é possível discutir sobre, é possível refletir. Olha o que vocês estão fazendo aqui, um seminário que traz, que põe em pauta, que põe em xeque a questão do antirracismo. Parabéns à Uninasal, parabéns ao grupo de professores que permite, que possibilita, que propicia ambientes dessa natureza para os seus estudantes, para os seus alunos. E aí as meninas perguntam sobre a minha experiência com o mestrado e o doutorado. Bem, o mestrado e o doutorado, eu diria que ele foi uma consequência de duas forças motrizes. A primeira perpassa a minha subjetividade, né? A mulher, a pessoa que sou, é indiscutível que essa pessoa, a Lenira professora, a Lenira sujeito, porque antes de ser professora eu sou um ser social, é um ser que teve uma vida toda permeada por invisibilidades, por negações, por autoestima baixa, por conflitos complexos, que para desconstruir tudo isso foi fundamental uma estrutura familiar que me proporcionasse essa tranquilidade, essa organização de uma personalidade forte e firme, o que muitas pessoas, né, desse grupo, né, dessa grande massa parda do Brasil, não tem famílias. E quando tem essas famílias, elas não são famílias que proporcionam um bem-estar na formação, tanto pessoal, quanto na formação social dessas pessoas. Então, trazer essas questões que envolvem a discussão do que é o racismo, porque ele existe, nós já sabemos que ele existe. O que o racismo destrói nas pessoas, o que ele faz com a pessoa, como o racismo se mantém, que máscaras ele se utiliza. Então, trazer esses elementos que já estão aqui, alicerçados na minha prática, trazer para a via da academia, foi eu não diria uma condição natural, mas foi uma trajetória quase que gradativa, processual, porque estar hoje pesquisando, né, investigando essas mesmas questões com as quais eu convivo há muito tempo, mas trazendo isso para a via acadêmica, é uma outra forma de contribuir, socialmente falando, para uma desconstrução
de um processo, de uma ferida histórica que é latente e que se utiliza de várias máscaras para se tornar mais sofisticado e permanecer imperando, tanto no território brasileiro quanto numa perspectiva global. Racismo. Então, a nossa missão enquanto docentes, vocês, futuros docentes ou alguns já são, é essa. É tornar agência, tornar essa discussão de todas essas variáveis que envolvem a questão do racismo e do antirracismo no sentido essencial da palavra, trazer isso, tornar isso pauta da sua vida, da sua agência docente, porque a partir do momento que se desconstrói esse câncer da sociedade brasileira, que é o preconceito racial, toda a coletividade agradece e o bem-estar, assim como o racismo atinge a todos, o bem-estar certamente atingirá e será reverberado para todos também. Muito obrigada pela atenção e até qualquer hora.